Bom dia, seja bem-vindo aí a mais uma escola dominical, onde iremos adorar o Senhor, louvar o nome dEle, que nesse dia do Senhor, o domingo, que nós possamos nos entregar a Ele plenamente, confiarmos nele, que possamos ouvir a sua voz. Peça a Ele que venha ao seu lar. Essa primeira canção fala sobre vem neste lugar, que Ele enche esse lugar, e esse lugar é o nosso coração. Que nesse momento nós possamos nos chegar a Ele, ouvirmos a voz dEle, termos a presença dEle em nosso meio. Adore ao Senhor. Vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida, Senhor Jesus. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Que estás assentado sobre o trono de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida, Senhor. Vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida, Senhor Jesus. Deus, pedimos que teu nome seja engrandecido, que o Senhor receba, Pai, o louvor, que nosso coração possa estar conectado ao teu, Deus, através do louvor, através das nossas orações, Deus, que a tua palavra, Deus, seja resposta do Senhor a nós, Deus, que a tua palavra seja algo de encontro, ó Pai, às necessidades nossas, ó Pai, não para satisfazê-las, ó Deus, mas para que possamos ser orientados, admoestados e disciplinados no Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus.
Declare o reino do Senhor sobre o trono dos céus, que os anjos o adoram. Declare a santidade do nosso Deus. Essa manhã é uma manhã de nós reconhecermos quem é Deus. A palavra, o louvor está direcionado a termos um momento de adoração e um momento de reconhecimento da santidade do Senhor. Adore o nome dele, declare a santidade, o reino de Deus sobre nós, sobre tudo. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus,
Senhor é poderoso, Ele é o Rei que está sentado no trono e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Adore ao nome dEle. Continue esse momento de exaltação, de reconhecimento da grandeza do nosso Deus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Deus, nós declaramos que o Senhor é Deus poderoso, declaramos que nós somos dependentes do Senhor em tudo, Pai. Cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o Deus que está sentado, ó Pai, no trono de glória, que os anjos o adoram e se prostram aos teus pés, ó Deus. Cremos que um dia estaremos nós também, ó Pai, prostrados em adoração eterna, Deus, vivendo e vendo face a face o Senhor, ó Pai. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, nesse dia, que nós possamos ter um dia, ó Deus, onde possamos estar mais próximos, ouvindo mais e mais a voz do Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, Deus. E que essa palavra alcance e encontre morada em nossos corações, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que receba, ó Pai, o louvor. Receba, ó Deus, a adoração do Teu povo, ó Pai, nessa manhã. Que cada lar, ó Pai, representado, ó Deus, possa individualmente e coletivamente adorar ao Teu nome, Deus. Que o Senhor seja engrandecido, Pai. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor, declare poderoso.
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glórias a ti, ó Deus. Entregamos a Ti o louvor, Pai. Entregamos a Ti, ó Deus, o nosso coração. Entregamos a Ti, ó Pai, essa manhã, ó Deus. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que use, ó Pai, as pessoas que trarão a palavra. Que seja momento de graça, momento de bênção em nossas vidas, Deus. E que a Tua glória, ó Pai, seja resplandecida em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que transborde-nos do Teu Espírito. Transborde-nos, ó Pai, do Teu amor. Dá-nos, ó Pai, entendimento pleno, ó Pai, da Tua palavra e da Tua vontade para cada um de nós, ó Deus. Entregamos a Ti esse louvor, ó Pai. Esse louvor, ó Pai, focado em quem Tu és, focado na adoração plena do Senhor, ó Deus. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa de fato encontrar morada em nossos corações. É o que nós lhe pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Continue esse domingo em adoração ao Senhor. Continue esse domingo, faça dele um domingo especial, onde você possa estar com a tua mente e o teu coração focado no Senhor. Amém e amém. Irmãos, muito bom dia. A graça e a paz de Jesus esteja com você, com sua família. Nós vamos hoje ter mais um encontro aqui de Escola Bíblica Dominical. E como já é de conhecimento dos irmãos, nós estamos estudando o crescimento espiritual. 5 elementos, 5 exercícios que vão favorecer o nosso crescimento espiritual. Na última semana nós falamos sobre a importância do estudo bíblico para o nosso crescimento. E agora, nessa manhã deste domingo, nós pretendemos a continuidade, a esse tema, crescimento espiritual, tratando sobre a importância da oração para esse crescimento. Nós estamos aqui com o presbítero Darcy e nós vamos comentar, debater esse assunto e contamos com a colaboração dos irmãos aí através das redes sociais. Nós temos aí um canal aberto, onde os irmãos podem fazer suas perguntas, trazer seus questionamentos, seus comentários. E nós, à medida do possível, à medida da disponibilidade de tempo, nós iremos tratar aí as demandas trazidas pelos irmãos. Bom dia, presbítero Darcy. Bom dia, irmão. Nós estamos aqui mais uma vez, para fazer um estudo da Santa Palavra do Senhor. Nós vamos iniciar, então, esse nosso estudo de hoje, fazendo uma oração. Queria também, inicialmente, cumprimentar as pessoas que estão lá do outro lado, nos assistindo nesse estudo bíblico dominical, de forma remota, mas que hoje possa estar participando conosco também. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não há Deus o que guarda aliança e misericórdia, Deus de Teus servos. Os Teus servos que andam nos Teus caminhos, Senhor. Hoje estamos nesta manhã aqui, Deus, para estudar a Tua santa e bendita palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja, Deus, abrindo nossas mentes, Deus, os nossos corações, para entender os Seus ensinamentos, Deus, e andar nos Teus caminhos, Senhor. Queremos te agradecer também nesta manhã, Deus, pelas bênçãos recebidas do Senhor. Agradecer, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, Deus, nesses tempos de pandemia, Deus, tempos complicados, Senhor, tempos delicados, Senhor.
mas o Senhor está conosco sempre, Deus. Quero nesse momento colocar nas mãos do Senhor o nosso irmão Patrick, Deus, seminarista, que está com a responsabilidade de fazer esse estudo nesta manhã, Deus. O abençoe, Deus, e que ele fale tudo de acordo com o Santo Espírito do Senhor, Deus. Muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A título de introdução, enquanto os irmãos enviam aí as suas perguntas, vale a gente fazer uma breve reflexão sobre o que é oração. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E vale para nós a pergunta, né? Em primeiro lugar, uma pergunta introdutória. Por que a gente deve orar? Eu alistaria pelo menos 3 motivos pelos quais nós devemos orar. Em primeiro lugar, nós devemos orar, né? Porque a Bíblia apresenta a oração como um dever para o cristão. É nesses termos que a palavra de Deus nos apresenta. Deixar de orar é pecado, à luz daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A Bíblia é repleta de exemplos, desde o Antigo Testamento, desde os tempos mais primórdios, em que os servos de Deus, eles oravam, eles invocavam a face do Senhor. Lendo o Antigo Testamento, a gente vai ter os exemplos das orações de Moisés, da oração de Ana, que ela é muito marcante, em 1 Samuel, em seus primeiros capítulos. Nós vamos ter as orações realizadas por Davi, pelo rei Davi, boa parte delas sendo registradas nos Salmos. Quando nós chegamos em o Novo Testamento, nós vamos ver os discípulos de Jesus orando, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus também orando, e o apóstolo Paulo exortando os irmãos por várias vezes, por frequentes vezes, a que eles mantivessem uma vida de oração. O segundo motivo que nós alistaríamos para nos levar à oração, nos conduzir à oração, é que a oração ela é um privilégio para nós. Nas reuniões do povo de Deus, no Antigo Testamento, no passado, não era todo indivíduo que tinha a oportunidade de se achegar até a presença de Deus no lugar mais recôndito, mais escondido do tabernáculo. Os irmãos devem se lembrar que o tabernáculo ele tinha uma densa cortina, um denso véu, que fazia a separação do santo lugar em relação ao santo dos santos. E nesse santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano e entrar na face de Deus, perante a face do Senhor e orar diante dele. Quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, o que aconteceu? Aconteceu um grande terremoto na cidade de Jerusalém, e esse véu, essa cortina que fazia a separação entre os adoradores e a presença santa de Deus, foi rompido, né? Foi rasgado esse véu. E agora, portanto, como diz o escritor aos Hebreus, mediante o sacrifício oferecido pelo Senhor Jesus, nós temos esse livre acesso à presença do Senhor. A gente pode falar com Deus no Santo dos Santos. Então, por isso que orar é para nós um enorme privilégio. O terceiro motivo que eu alistaria, que deve nos conduzir a orar, é que além de ser um dever e além de ser um privilégio, a oração também é um meio de graça. É um meio como Deus ele nos faz crescer espiritualmente, é um meio que nos torna sensíveis também a ouvir a voz do Senhor através da oração. Falei em oração, irmão, nós já temos uma pergunta sobre oração aqui. É a pergunta da Michele. Ela diz o seguinte: oração na madrugada, tem alguma orientação bíblica a respeito? É uma prática que deve ser cultivada por nós? Bem, isso faz parte, às vezes, do imaginário das pessoas, né, que, de repente, se orar pela madrugada vai ter um efeito distinto do que se orar durante o dia, né? Tem até uma brincadeira que a turma faz, de que se orar pela madrugada, a fila ela costuma ser menor, porque tem menos gente orando. Mas isso não se sustenta, esse argumento, a partir da lógica, né? Bem simples. O que, de fato, é dever nosso é nós orarmos em todo o tempo. É de acordo com a nossa disponibilidade, nosso desejo, e deve haver em nós um constante desejo em nós buscarmos a face do Senhor. Nós somos moldados, irmãos, pelos hábitos que nós temos. Sem nós percebermos, nos darmos conta, nós estamos envolvidos em várias rotinas, em várias demandas, que inconscientemente a gente acaba aderindo, a gente acaba adotando. E é um bom hábito orar pela madrugada. Não por um efeito místico, especial, que se tenha de se orar pela madrugada, mas pela
disciplina que nós podemos exercer. Esse pensamento, às vezes, de se orar pela madrugada, ele vem, que teria um efeito especial, como algumas pessoas entendem, ele deriva de um entendimento errado de um texto lá em Provérbios, onde a sabedoria ela é descrita como algo que nós devemos buscar desde a madrugada. O sentido ali do texto não é que ela deve ser buscada em oração pela madrugada, literalmente. É que ela deve ser buscada com ansiedade, com desejo, com anseio verdadeiro. Né? Então, assim também nós devemos buscar a face do Senhor. Se a gente vê o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por várias vezes nos evangelhos, ele nos apresenta, os evangelhos nos apresentam Jesus se levantando bem cedinho e orando. E é uma prática também interessante a nós, porque isso mostra que para Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o próprio Deus feito em carne, ele fez da oração um privilégio, uma prioridade em sua vida. Ele fez da oração algo que ele fazia constantemente pela manhã. Ele se retirava para um local deserto e ali orava diante da presença do Senhor. Mas, enfim, não há nenhum efeito especial em se orar pela madrugada. O que nós devemos, sim, é buscar a face do Senhor constantemente e buscar fazer isso de forma prioritária em nosso dia. Por enquanto é só essa, irmão. Então, irmãos, tem uma pergunta que a irmã Dalgisa fez pelo Facebook também, que é relacionada ao efeito da oração. Não vou trazer ela aqui literalmente, mas eu devo me lembrar mais ou menos do conceito. A pergunta que a nossa irmã fez foi mais ou menos nesse sentido. Nós devemos orar para mudar a vontade de Deus ou para moldar a vontade de Deus às nossas vontades? Bem, diante disso, cabe para nós uma reflexão. A oração muda as coisas? Repito, a oração muda as coisas? Nós podemos responder a essa pergunta com clareza, à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sim, a oração ela muda as coisas. Mas vamos definir quais coisas que a oração ela pode mudar. A oração ela não muda a mente de Deus. A oração ela não muda o desígnio de Deus. Não muda os propósitos do Senhor. Vamos pensar aqui num exemplo absurdo. Jesus prometeu na sua palavra de que ele irá voltar. E contra esse fato, contra essa realidade, não há nenhuma oração que possa atrasar a vinda de Jesus ou, de repente, não torná-la real. Jesus prometeu na sua palavra que um dia ele irá voltar. E esse é um fato contra o qual não há oração que possa resistir. Mas em qual sentido, então, que a oração lá muda as coisas? Deus, segundo a sua sabedoria, segundo o seu eterno propósito, ele determinou que algumas coisas fossem alteradas através da oração do seu povo. Deus ele predestina todas as coisas, inclusive os meios pelos quais essas coisas elas irão acontecer. E um dos meios pelos quais as coisas acontecem no mundo é a oração. Segundo Crônicas 7,14 afirma, o Senhor mesmo diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então o próprio Deus ele determina que algumas coisas elas sejam alteradas no mundo através da oração. Então a oração ela não muda a mente de Deus. A oração não muda os desígnios de Deus, mas algumas coisas no nosso mundo físico, da nossa realidade terrena, elas acabam sendo alteradas pela oração. E o principal milagre da oração, irmãos, não é o que a oração pode fazer, a nossa oração a Deus pode fazer no mundo físico, no mundo, na realidade das situações, mas é aquilo que a oração ela faz conosco. A oração, ela molda o nosso coração à vontade do Senhor. Ela arrasta o nosso coração à vontade do Senhor. Por isso, aí está o valor da oração. Vamos lá, Deus ele é onisciente. Deus ele sabe todas as coisas. O salmista no Salmo 139, ele afirma, olha Senhor, antes que haja em mim qualquer palavra, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que se passa comigo. O Senhor sabe muito bem o que nós vamos orar, o que nós estamos orando, né? Ele sabe muito bem o que se passa em nossa mente, em nossos projetos de oração. Mas ainda assim ele deseja que nós oremos, que nós verbalizemos, que nós venhamos trazer a ele as nossas demandas, os nossos pedidos,
para que assim a humildade ela seja exercitada em nosso coração, né? E que nós sejamos moldados também à sua vontade. Pergunta de Vanessa Ferreira. Sabendo que a oração é um dever e um privilégio, por que muitos cristãos ainda não dão a devida importância para ela? Essa é uma excelente pergunta. Por que muitos cristãos não dão importância para a oração? Porque, às vezes, infelizmente, as pessoas conduzem as suas vidas de oração como se orar fosse simplesmente um mero exercício monótono, um monólogo, onde só alguém fala, né? No caso da oração eu falo, e parece que não tem ninguém ouvindo do outro lado. A oração da forma que a Bíblia nos apresenta, irmãos, ela não é esse tipo de exercício de monólogo. Eu falo, apresento diante do Senhor minhas demandas, minhas petições, e fica por aí. A oração, às vezes nós perdemos o senso da oração como privilégio para nós, porque nós deixamos de entender a oração como um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Vamos lá para um ponto bem interessante. Às vezes nós deixamos de manter um tempo devocional mais profundo com Deus, dedicado em nome de uma bandeira mais ou menos assim. Olha, eu não tiro um tempo para dobrar meus joelhos e para orar. Mas durante o dia eu faço várias orações, eu estou ali fazendo minhas atividades, realizando meu trabalho, e eu estou orando a Deus. Sim, esse é um exercício válido, né? Esse é um exercício muito útil. Mas às vezes nós não atentamos, irmãos, que a gente tem que parar as nossas atividades. É isso que a Bíblia manda, Mateus 6, Jesus dá esse exemplo para nós. Fecha o seu quarto, ora a teu Pai secreto, e falta para nós esse exercício da gente parar tudo que a gente está fazendo, dobrar nossos joelhos, sentar na nossa cama, desligar o celular, desligar a internet e orar a Deus, entendendo que esse, de fato, é um momento de encontro, de se encontrar com Deus. Deus está presente em todo lugar. Deus ele pode ouvir as nossas orações em quaisquer lugar, em qualquer tempo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dentro de casa, na rua, dentro da igreja. Mas a gente precisa entender que a gente precisa marcar um encontro diário com Deus. O momento da gente ser revitalizado em nossa vida espiritual, parar tudo. A nossa cultura é uma cultura que exalta a questão do indivíduo, ele ser multitarefa. Você está vendo televisão, mas ao mesmo tempo você está mexendo no celular, você está trabalhando e ao mesmo tempo você está ouvindo música, você está estudando e ao mesmo tempo fazendo algum outro tipo de atividade, mas veja bem, essa cultura de ser multitarefa, ela é estressante, ela é cansativa e ela atrapalha às vezes a nossa vida devocional. Porque às vezes nós pensamos que nós conseguimos orar fazendo outras coisas, mas a gente precisa, de fato, marcar aquele encontro com Deus. A gente ter prazer em, olha, eu vou parar tudo que eu estou fazendo aqui. Eu vou orar a Deus, vou ter o meu momento de devocional, vou ter um momento em que eu vou ler a palavra, vou desligar o celular, vou tentar desligar os noticiários e vou me ocupar nas coisas de Deus. Não é que tem que ficar o dia inteiro fazendo isso, não é essa a proposta. É a gente ter, de fato, um momento, um encontro marcado com Deus. Os irmãos devem se lembrar quando a gente namorava, não era? Quando a gente namorava, como que a gente fazia? A gente ansiava pelo encontro com a nossa amada, não era isso? Que desmarcava compromisso, a gente andava a pé, andava debaixo de chuva, andava no frio. Por quê? Porque o encontro era legal, e espero que seja legal até hoje, né? Esse encontro ele é ansiado, ele é desejado. E às vezes nós não oramos porque nós não ansiamos tanto este encontro. Nós não ansiamos tanto esse encontro. E às vezes então falta para nós esse entendimento. Irmãos, então, como tudo mais na vida cristã, a gente ora a Deus por pelo menos 2 motivos. Para a glória de Deus e para o nosso benefício. E é exatamente nessa ordem que as coisas acontecem. A oração ela deve acontecer para a glória de Deus em primeiro lugar, e para o nosso exercício,
por nosso benefício espiritual. Deve ser um exercício que traga esse nosso benefício espiritual. E como que a gente pode definir oração? O Timothy Keller, no livro dele, que ele fala sobre oração, que é um livro muito interessante, muito legal, que se eu pudesse fazer uma recomendação de leitura aos irmãos, faria exatamente esta. Oração, Timothy Keller, editado por Edições Vida Nova, ele traz a seguinte definição para a oração. Oração é uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. E eu acho essa definição fantástica. Oração como resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Porque, afinal, todo ser humano tem conhecimento de Deus. Romanos 1 nos apresenta essa verdade. Que os homens, mesmo os depravados, mesmo os homens corruptos, mesmo os homens afastados de Deus, mesmo os homens entregues à idolatria, eles têm na sua mente, na sua consciência, de alguma forma a consciência de Deus, a percepção de que Deus existe. É o que Calvino chama de sensus divinitatis, né? Tem o senso de que Deus existe, de que existe alguém superior. E a oração é resposta a este senso, a este conhecimento de Deus, em primeiro lugar. Na semana passada nós meditamos um pouco aqui sobre o livro de Jonas e nós vimos que os marinheiros, quando viram o barco onde Jonas estava, né, desobedecendo a voz do Senhor, os marinheiros, eles vendo a catástrofe acontecendo, qual que é a reação que eles assumem? Eles oram. Eles oram. São homens que não conhecem o Deus de Israel. São homens, né, seria até um anacronismo chamá-lo de pagãos. São gentios, né, são pessoas que não têm nenhum temor a Deus, mas eles oram, porque isso é do instinto do ser humano. O ser humano ora. O Keller, no livro dele, ele menciona um dado muito interessante. Ele diz que 30% dos ateus oram frequentemente. Quer dizer, o cara não acredita em Deus, mas ele ora. Então, a oração ela é sempre uma resposta a esse conhecimento de Deus. Deus se revela e o homem ora. O homem, às vezes, não tem essa revelação especial que a Bíblia pode oferecer, mas ele tem a revelação da natureza, né, o que a gente chama de revelação geral. E isso faz os homens orarem. Então, a oração ela é sempre uma resposta, né, a esse conhecimento de Deus. De forma que a iniciativa de orar, portanto, é sempre de Deus. É sempre de Deus. O homem ora não é porque ele quer. E olha só, irmãos, a gente ora não é porque a gente quer. Não é porque a gente é aplicado, bonzinho, e a gente está levando a sério a nossa vida espiritual. A gente ora como resposta ao impulso que Deus coloca em nós. A gente ora sempre como uma resposta a Deus. A iniciativa da oração, ela sempre parte de Deus. Isso é importante a gente notar. Pergunta da irmã Joana. Há uma postura correta para se orar? É uma pergunta também muito relevante para esse tema, porque existem algumas seitas por aí que colocam a questão da oração, por exemplo, apenas como de joelhos, né? Mas se a gente vê a forma como a Bíblia nos apresenta a oração, né, e a Bíblia é o nosso manual de oração, não existe uma postura correta ou incorreta de se orar. A Bíblia apresenta a oração sendo feita em vários sentidos, com mãos levantadas, sentado, em pé, com o rosto virado para a parede, de joelhos, prostrado no chão, né, caído no chão, com os joelhos no chão, com o rosto em terra. Então, a Bíblia ela não apresenta para a gente uma postura física que nós devemos adotar para a oração. Apesar disso, é importante a gente notar que, às vezes, a postura ela nos ajuda a orarmos de uma forma melhor. Isso vale para todos os exercícios espirituais. Mais ou menos igual a história da irmã que estava reclamando que ela estava sentindo muito sono ao ler a Bíblia. E aí o pastor foi lá e fez a pergunta para ela. Tá, mas como assim? A irmã sente muito sono lendo a Bíblia, mas como que a irmã lê a Bíblia? Aí eu leio a Bíblia deitado, encostado no meu travesseiro, coloco a Bíblia sobre a minha cabeça e leio. Isso aí é óbvio, isso vai dar sono. Óbvio também que orar deitado vai dar sono. Então, a gente orar, às vezes, assentado, a gente tendo, às vezes,
tantas distrações como a gente tem hoje em dia, celular, televisão, computador, a gente pode ser distraído. Então, assim, não é que existe uma posição preferencial para a gente ouvir, mas a gente tem que ver qual que é o contexto que a gente está. Espera aí, essa posição ela vai me distrair? Nessa posição que eu estou aqui, por exemplo, deitado, eu vou sentir sono, eu não vou conseguir orar, eu não vou conseguir ler a Bíblia. Então, a gente tem que se policiar nesse sentido também. Outra pergunta que nosso irmão Wilson. É normal sentir vergonha de nós mesmos antes de iniciar uma oração ao Senhor? Até que ponto isso seria prejudicial? Essa é uma questão também muito, muito interessante. Porque se a gente for ver a nossa pecaminosidade, o quão ímpios às vezes nós somos, né? Às vezes nossa falta de temor, os nossos pecados que nós cometemos, mesmo nós cristãos, às vezes nós não fazemos, mas nós pensamos em coisas inomináveis, e a gente realmente se sente indigno diante dessa condição, diante dessa situação. Como eu, um pecador, eu vou me chegar diante desse Deus santo, eu que errei hoje, eu que falei num tom de voz inadequado com a minha esposa, com os meus filhos, eu que hoje pensei em coisas que eu não deveria ter pensado, como que eu vou me chegar diante desse Deus tão santo? Isso deve causar em nós um temor, mas olhando também à luz da palavra, esse temor ele deve ser corretamente equilibrado, porque quando Deus olha para nós em oração, quando Deus vê em nós o que nós estamos orando, né? Nós oramos em nome de Jesus. Então nós não oramos, irmãos, pelos nossos méritos, nós não oramos pela nossa bondade, nós não oramos porque hoje a gente ficou o dia inteiro em jejum, nós ficamos o dia inteiro lendo a Bíblia e por isso Deus vai nos ouvir. Para a oração não existe fórmula secreta. O que existe é a gente entender que, apesar dos meus pecados, a gente é lavado, remido no sangue do Cordeiro, a gente foi perdoado. A gente sente sim essa indignidade, a gente se sente pequeno de fato, mas a gente tem que olhar para a cruz, olhar para Jesus, o que Jesus fez por nós e em nós, né? E aí cabe também a gente falar sobre o que significa orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é como algumas seitas tentam apresentar aí às vezes, orar e no final colocar assim, em nome de Jesus, como se fosse uma fórmula secreta. Um abracadabra, e tudo vai acontecer. Orar em nome de Jesus é orar em nome daquilo que ele ensina na palavra. João 15, só escapou o versículo, mas é João 15. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e você será feito. Então, orar em nome de Jesus é isso, é eu entender que eu tenho que orar de acordo com aquilo que a palavra de Deus me ensina, me orienta. A confiança que a gente tem nele é essa. Se eu oro a Deus, se eu peço a Deus alguma coisa, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, ele nos ouve, ele nos atende. Então, orar em nome de Jesus tem esse sentido. Não existe fórmula secreta para a oração, como alguns tentam propor. Se você disser em nome de Jesus, vai acontecer. Ou uma outra fórmula que algumas pessoas propõem. Se você orar visualizando aquilo que você está orando, isso vai acontecer. Irmãos, não é dessa forma que a Bíblia apresenta a oração. A oração ela não é uma forma de manipular a Deus. Assim como um outro exercício espiritual que às vezes nós deixamos de exercitar conjuntamente com a oração, que é o exercício espiritual nobre do jejum. Quanto tempo não se fala sobre jejum? Quanto tempo nós não falamos sobre jejum, que nós não tratamos desse tema? Ou melhor, fica aí com a pergunta para mim e para você. Há quanto tempo nós não jejuamos? O que é o jejum junto com a oração? Não é um exercício de, olha, eu vou ficar aqui sem comer até Deus me dar essa determinada dádiva, isso que eu estou querendo tanto. Isso não é jejum, isso é greve de fome, né? Coisa que não tem fundamento nenhum na palavra. O jejum que a Bíblia nos ensina, ele tem que ser algo que a gente pratica com humildade, com temor,
com propósito. A gente não precisa ficar anunciando aos 4 cantos. É assim que Jesus fala, né? Quando você jejuar, você não mostra para o outro que você está entristecido, fica com a carinha triste, porque, olha, eu estou sem comer, eu estou com fome, estou abrindo mão do meu alimento para me poder servir a Deus, para me poder orar a Deus. Não é dessa forma que a Bíblia nos apresenta. O jejum junto com a oração são ferramentas, são exercícios espirituais, onde nós vamos estar negando a nossa carne. Vamos estar negando também prazeres ao nosso corpo. Afinal, comer é uma coisa muito boa, né? Comer é um dos grandes prazeres que Deus nos dá, né? A variedade dos sabores, das coisas que Deus nos deu. E nós abrimos mão disso para a gente poder se aplicar à vida espiritual, orar a Deus. Então, não existe fórmula secreta para a oração, né? Entendamos de forma correta o que é orar em nome de Jesus, né? Entendamos, sim, a nossa indignidade ao nos aproximarmos diante de Deus por nossos méritos, mas reconheçamos também que Deus recebe a nossa oração não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente vem na igreja, é porque Cristo, Ele já, com a sua morte, Ele rasgou o véu e a gente pode ter acesso à presença de Deus. Então, irmãos, como a gente estava falando aqui, né, sobre a oração, ela consiste em responder a Deus, né? Então, Deus, Ele sempre dá o primeiro passo. Deus sempre Ele fala conosco em primeiro lugar. Ora, um dos salmos, Salmo 27, o salmista fala assim: quando o Senhor falou ao meu coração, buscai a minha face, o meu coração te disse a ti, Senhor, a tua face eu buscarei. Então, a iniciativa relacionada à oração, irmãos, ela começa sempre com Deus. Isso é fantástico para nós. O Packer, no livro dele, chamado Teologia Concisa, tem um dos capítulos que ele trata da oração e ele fala assim: sempre que Deus Ele quer fazer uma grande obra no seu povo, através do seu povo, Ele leva seu povo a orar. Deus sempre nos conduz a orar. Deus começa a nos incomodar de uma forma diferente a orar, quando Ele quer fazer uma grande obra entre nós e em nós. E isso é muito nobre, porque tem vários exemplos na Bíblia. Deus Ele levando o seu povo a orar. O exemplo que vem à minha mente, talvez mais claro, mais pujante, é o exemplo de Êxodo. Os filhos de Israel são levados ao Egito. No primeiro momento, quando José ainda é o governador do Egito, vai tudo bem. As coisas estão fluindo muito bem. José, a família de José, os filhos de Jacó, eles desfrutam de grande prestígio junto a Faraó, mas as gerações vão se passando. O tempo vai decorrendo, o povo de Israel vai se multiplicando, os filhos de Israel vão tendo filhos e mais filhos, e com isso o faraó que vai se levantando no futuro, né, os futuros faraós, eles vão assumindo uma postura hostil em relação ao povo de Deus. E ao invés de aquilo que era no momento, né, os israelitas sendo recebidos com grande alegria, com grande prazer, ao invés disso estar acontecendo, o que acontece é que os filhos de Israel começam a ser perseguidos, começam a ser maltratados. E o que isso faz? O que isso acontece? O que isso provoca na vida dos filhos de Israel? Eles começam a buscar a face do Senhor. Os primeiros capítulos de Êxodo mostra para a gente. Os filhos de Israel, eles invocam a face do Senhor. O Senhor ouve o seu gemido e o Senhor envia um libertador. Então Deus Ele coloca seu povo. E olha, irmãos, isso é muito real para os dias de hoje. Deus Ele coloca às vezes a gente num beco sem saída. Deus Ele coloca a gente numa situação apertada, para que em meio a essa situação apertada, a gente ore a Deus, a gente busque a Deus, porque quando Deus Ele nos estimula a orar, é porque Ele quer fazer uma grande obra em nós e através de nós, para a glória do nome dEle. Temos mais perguntas, Darcy? Não chegou ainda não. Então, a oração, ela pode ser percebida como essa conversa genuína, espiritual, essa resposta à revelação de Deus em nossas vidas. E
para a gente poder encerrar aqui, irmãos, a gente refletir no que a palavra do Senhor fala em Tiago. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Tiago? Você que tem sua Bíblia em casa, para a gente já poder encerrar esse assunto. E se porventura você tiver ainda mais alguma pergunta relacionada ao tema, fique à vontade para enviar em nossas redes sociais. Se a gente não responder aqui ao vivo, nós com certeza vamos buscar responder os irmãos através de algum de outros canais, ou por vídeo, ou por mensagem. Irmão, antes de iniciar, chegou mais uma pergunta aqui. Sim. Pergunta de Jennifer. Existe uma maneira correta de se iniciar uma oração? Pois nem sempre consigo começar minha oração direta ao Senhor. Então louvo primeiro. Seria uma forma correta? Boa pergunta. A Bíblia traz para nós um modelo de oração. É o que a gente chama de oração do Pai Nosso, popularmente, oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Ali a gente tem, essa oração ela faz parte também do Sermão do Monte, a gente tem essa oração em Mateus 6. Ali a gente tem, não uma oração para ser repetida por nós, como uma ladainha, né? Falando, sem entender, sem refletir no significado dessas palavras. Mas a gente tem ali, na oração que Jesus nos ensinou, um modelo de como nós podemos orar a Deus como se fosse um roteiro. Depois nós vamos abrir lá em Tiago, mas vamos abrir então em Mateus 6, abrir nossa Bíblia em Mateus 6, para a gente ter um reflexo aí do que é a oração. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, fala-nos assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de lhe o peçais. E aí que nós temos, a partir do versículo 9, a oração que Jesus nos ensinou. Olha quais termos Jesus apresenta a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Note, então, como que Jesus ele ensina a gente a orar. Esse método que a Jennifer apresentou aí é interessante. É assim que Jesus ele ensina a orar. Primeiro louvando a Deus, primeiro falando das prioridades do reino, louvando o nome do Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, falando das prioridades do reino. E depois, em seguida, a gente começa a fazer as nossas petições pessoais. A gente começa a fazer as nossas orações intercessórias. Um outro motivo que às vezes mina a energia de nossa vida espiritual relacionada à oração é que a gente entende, irmãos, que orar é só pedir. É como se a gente estivesse num tribunal apresentando ali só petições, pedidos: Senhor intervenha, Senhor faça, Senhor realize aquilo que o meu coração deseja, aquilo que o meu coração anseia. Mas orar não é isso. Orar é encontro. Encontrar com Deus, é falar com Deus, é ter um momento reservado para se aproximar do Senhor, de estar diante da sua face
e falar com Ele. É claro que eu vou ter meus pedidos, é claro que eu vou ter minhas intercessões, é claro que eu vou apresentar ao Senhor aquilo que causa ansiedade ao meu coração. Aliás, é bíblico isso, né? É o ensinamento da palavra, a gente lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, mas a gente tem que entender também que oração é louvar a Deus, é ter senso, como algumas perguntas que já foram feitas aqui, da grandeza de Deus e da minha pecaminosidade. Eu ter consciência de que o que eu estou orando, Deus não vai me ouvir porque eu sou bonzinho, porque eu estou fazendo o que é certo, mas é porque Deus é santo, misericordioso, enviou seu Filho para morrer no meu lugar e para me propiciar essa oportunidade de eu poder falar com Ele. Então é assim que a gente pode entender a oração também. Outra pergunta aqui do nosso irmão Sérgio. A repetição dos pedidos em todas as orações que fazemos pode ser considerada vã repetição, uma vez que Deus já ouviu a oração anterior? É exatamente o que Jesus ele fala no capítulo 6, no versículo 7 de Mateus. Orando não useis de vãs repetições, ficar repetindo a mesma coisa, falando. Porque às vezes, olha uma outra concepção errada que a gente carrega da oração. A gente pensa na oração como se fosse uma argumentação com Deus. Deus ele não tivesse nada afim, nada interessado em fazer determinada coisa, em nos dar determinadas dádivas. E aí, às vezes, a gente entende que se eu orar, insistindo, falando, repetindo, quem sabe Deus uma hora não vai ficar assim, ufa, eu vou atendê-lo, porque ele está repetindo demais. Então a gente tem que notar isso aí. Por que a gente tem que orar com sinceridade, pedir ao Senhor para conformar a nossa vontade, a vontade dele. É isso que ele ensina na oração dominical. Ele fala, seja feita a tua vontade. É assim que a gente tem que orar, assim na terra como no céu. Não é uma questão de argumentar, de trazer para Deus, olha Deus, se o Senhor me der determinada dádiva, isso vai ser muito bom, não é assim. A oração ela tem que ser praticada, a gente entendendo que o Senhor é soberano, Ele é um Pai amoroso. Uma outra consciência que falta para nós em nossos momentos de oração é essa. Jesus ele fala, qual de vocês aí sendo mau, se o filho pedir um pão, você vai dar uma cobra para o seu filho? Se o filho te pedir um ovo, você vai lá e vai dar um escorpião para o seu filho? Jesus fala, se vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então Deus, irmãos, Deus está disposto a nos abençoar. Nós temos esse canal aberto com Deus aí, que é a oração. Não vamos ficar tentando argumentar com Deus, convencer Deus por meio de vãs repetições. Mas vamos pedir ao Senhor, Senhor, conforma o meu coração a Tua palavra. Medite na palavra de Deus, veja o que Deus ele promete na palavra e ore conforme a palavra. Isso aí vai trazer grande benefício para a nossa vida espiritual. Então, vou voltar lá no texto de Tiago, no capítulo 5, para a gente poder já encerrar, em função do horário. Tiago 5 traz para nós um ensino muito precioso sobre a oração. Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala assim, Tiago 5,17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tem uma versão da Bíblia que fala que ele era sujeito às mesmas paixões. Até aqui ele está igual a gente, né? Sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos. E aqui está a diferença de Elias, às vezes, em relação a nós. Mas ele orou. E ainda mais, orou com instância. O que é instância? Instância é insistência, é perseverança, é constância, para que não chovesse sobre a terra. Ele orou com um propósito, ele orou com uma direção. E o que aconteceu? Por 3 anos e 6 meses não choveu. Note então como que Elias ele orou. Ele orou com instância. É por isso que é uma informação muito preciosa, né?
uma expressão muito feliz, na minha opinião, quando a gente fala sobre vida de oração. Eu acho essa expressão muito feliz, muito rica. Porque quando a gente fala de vida, a vida não é algo que pode ser interrompido ao nosso bel prazer. A vida, se ela é interrompida, obviamente, ela acaba, né? Ela acaba e tem o seu fim, tem o seu destino. E a gente deve pensar na oração também dessa forma, como vida, constância, dedicação à oração. E é isso que Elias faz. Elias, ele ora para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses e não choveu. E o versículo 18 fala, e ele orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, irmãos, uma palavra que eu gostaria de deixar para as nossas vidas, para a gente já ir se encaminhando aqui para o encerramento de nossa escola dominical, é essa. E orou de novo. Elias orou com instância e orou de novo. E eu trago para os irmãos isso. Ore de novo. Ore mais uma vez. Busque a presença do Senhor. Não desanime. Não desista. Se discipline. Tenha um horário. Se é pela madrugada, que seja pela madrugada. Se é pela manhã, que assim seja. Ore com a sua família. Ore com seus filhos. Sua esposa, seus filhos, já notaram você orando alguma vez? Que exemplo nós estamos dando? Será que a nossa casa, o nosso lar, ele pode ser chamado também de casa de oração? Então, ore. Ore de novo, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E deixar de orar é pecado, e nós vamos estar perdendo aí o benefício do nosso crescimento espiritual. Mais 2 perguntas aqui, irmãos. Primeira pergunta de Graziella. Existem formas específicas de ensinar as crianças a orar? Como os pais podem ajudar? Orar é uma arte que se aprende orando, né? Orando. É uma prática que pode ajudar as nossas crianças e que pode ajudar até nós adultos também, e que às vezes, por conta da nossa cultura brasileira, né, a gente não percebe muito, é a questão da oração por escrito. Isso pode ajudar nossas crianças. Às vezes, nós temos dificuldade para elaborar a nossa oração, né? Não pensando na oração como uma argumentação, mas pensando em algo que realmente reflita aquilo que a palavra de Deus ensina. Além do hábito de a gente escrever a nossa oração, a gente tem um caderno diário de oração, o que é muito nobre, o que eu acho muito legal de se fazer. Tem um grande personagem da história da igreja que fazia isso muito, né, que é o George Miller, que ele escrevia suas orações, ele era o diretor de um orfanato, e ele, ao registrar as suas orações, no fim de sua vida, ele viu que milhares de suas orações haviam sido respondidas, né, pelo Senhor, haviam sido atendidas pelo Senhor. Então, uma prática que pode ajudar nossas crianças é escrever a oração, anotar a oração, ou ainda mais, devocionais. Devocionais, livros com devocionais. Livros com devocionais. No grupo da nossa igreja, todos os dias, a gente tem um devocional que está sendo postado, que está sendo trazido. Medite, use esse devocional para orar junto com seus filhos, com as suas crianças. É uma forma criativa também de levá-las a orar, né? A prática do culto doméstico, de ter esse momento antes da refeição, ou um momento à noite, um momento quando tiver terminado os deveres, as tarefas dentro de casa, tire um momento para orar. Faça disso um hábito. Use devocionais, anote as suas orações. Você usar um devocional e orar em cima de uma oração escrita não é nenhum demérito para a sua oração. Não é nenhum demérito. A gente não tem nenhuma perda efetiva da gente ter uma oração por escrito, até mesmo por outra pessoa. O que a gente precisa é a gente entender o que está sendo falado ali, não repetir meramente como ladainha. Existem bons devocionais, nesse sentido, que podem nos ajudar na oração. Existem devocionais gratuitos que a gente encontra na internet. Tem um devocional diário do Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel. Vai te ajudar, vai ser bênção na sua vida. Existe o devocional do Pão Diário,
onde a gente vai ter ali uma meditação, uma reflexão, uma ilustração, sempre pertinente, com um versículo bíblico e uma oração no final. Existe também, irmãos, um excelente devocional, lançado pela editora Monergismo há pouco tempo, chamado Vale da Visão. São orações puritanas, orações que os nossos irmãos no passado fizeram, que são assim extremamente ricas. Então, utilize dessas ferramentas, que com certeza vai ser bênção aí para a sua vida. Vamos aqui para a última pergunta, e as outras perguntas depois serão respondidas para as pessoas, né, de acordo com as pessoas me perguntarem aqui. É a pergunta da Beth. Ela diz o seguinte: o que significa orar em espírito, de acordo com o texto de 1 Coríntios 14? 1 Coríntios 14 diz o seguinte: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. 1 Coríntios 14, qual que é o versículo? 1 Coríntios 14, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Isso. Orar em espírito, eu entendo que tem a ver com orar de acordo com aquilo que o Espírito Santo ele revela na sua palavra. Orar no espírito tem esse sentido. Se a gente observar o entendimento que toda a Bíblia fala, toda a Bíblia nos apresenta, há uma relação muito íntima entre o Espírito Santo e a oração, né? Se a gente lê Zacarias 12:7, por exemplo, a gente vai ver que o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de graça e súplica. Então, ele é Espírito de oração. Se a gente vê o texto, por exemplo, de Romanos, no capítulo 8, vai nos apresentar a informação de que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, orar no Espírito tem a ver com isso, orar de acordo com aquilo que o Espírito Santo ele coloca em nosso coração, e ele é uma ajuda, um auxílio do céu para as nossas orações. E olha só, irmãos, o Espírito ele nunca vai contra a palavra. O Espírito Santo ele sempre vai nos levar a orar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que é importante a gente ter contato com a palavra. A gente vê como os servos de Deus eles oravam no passado. Vê como os servos de Deus eles apresentavam diante do Senhor as suas súplicas. Isso que é orar no Espírito. É orar de acordo com aquilo que o Espírito Santo apresenta na palavra e contando com essa ajuda do Espírito Santo para a gente poder pedir ao Senhor, porque a gente não sabe orar como convém. Então é contar com essa ajuda. Vamos para a última pergunta, então, que essa aqui não poderia deixar nunca de fazer, viu, irmão? Pergunta da Aster. Clubismo. Quando oro, devo começar falando com Deus ou com Jesus? Falar com Deus, com Jesus. Vamos pegar um modelo que Jesus ele nos ensina a orar. A forma como ele nos ensina a orar é a gente orando a Deus. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus. Mas entendendo que toda a Trindade é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não faz diferença se a gente ora a Deus Pai, Deus Filho, ou se a gente ora até mesmo o Espírito Santo. A gente pode orar a Deus. Toda a Trindade está reunida ali na oração. Então não faz, à luz da palavra de Deus, não faz diferença se a gente ora ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Uma outra coisa que a pergunta da irmã Aster me lembrou aqui. Às vezes, as pessoas elas oram e ao fim de suas orações, isso é muito interessante. E é um erro assim, não é um erro crasso, não é uma heresia, não é isso. Mas às vezes as pessoas elas oram e ao final elas oram assim: ó Deus, eu oro a Ti, vocês já viram isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia não apresenta esse tipo de oração feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a minha memória não me trai, o que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo. O batismo. O batismo ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração ela é feita em nome de Jesus, não como uma fórmula secreta, não como uma fórmula escondida, um abracadabra espiritual que tudo vai acontecer. A oração feita em nome de Jesus tem a ver com isso. Olha, eu não tenho mérito para me aproximar de Deus, mas pelos méritos de Jesus eu me aproximo. Ok. Antes de eu terminar, irmãos, eu queria participar um pouquinho sobre a oração. É que eu estava ouvindo uma música, né?
e o título da música é Oração de Verdade. E eu analisando as estrofes, né, a letra da música, eu detectei duas coisas interessantes que eu gostaria de trazer aqui, porque hoje eu estudo sobre oração. Né? Então fala, oração é uma chave só de filho. Então, interessante, né? Então você entrar na presença de Deus, você vai entrar através da oração. Então só o Filho de Deus tem essa chave. E já falamos também sobre a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, né, que é um modelo de oração, que fala, por isso, essa oração inicia assim, Pai Nosso. Todos que oram começam, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e vai embora. Né? Então, para orar, então oração de verdade, quem estiver orando tem que ser filho de Deus, filho do Pai. E para ser filho do Pai, você tem que ter o quê? Jesus como nosso único e eterno Salvador, para tornar filho. Né? O outro ponto também que eu achei nessa música lá, é que diz o seguinte, quanto mais eu oro, mais morre o eu. No domingo passado, o pastor Edilson está falando aqui a respeito do crescimento espiritual. Né? Então, quanto mais eu oro, mais eu fico, meu espírito, né, próximo de Deus, em comunhão com o Senhor. E morre o eu, morre o egoísmo, morre a matéria, morre a carne. Então, quanto mais eu oro, mais eu me santifico, mais cresce minha vida espiritual e a carne, os bens e esse mundo afasta. Quanto mais eu oro, mais aproximo de Deus e mais me afasto do mundo. É isso que nós temos que fazer. E ninguém, enquanto ora, está sozinho. Olha como que o texto bíblico ele é profundo, de Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto. E aí, às vezes, a gente pode pensar assim, então tá, a pessoa está sozinha. Mas não está. Porque quando Jesus ele ensina a orar, ele fala assim, Pai nosso. O Pai é nosso. O Pai é nosso. Não é meu Pai, é Pai nosso. O pão, irmãos, é nosso também. Me dá a oração que Jesus nos ensinou, não é, olha, me dá aqui o pão que eu preciso comer hoje. Não, o pão nosso, é o nosso pão. O perdão é nosso, porque os pecados também são nossos. Então isso deve servir também de estímulo para nós. Ninguém, enquanto ora, está sozinho. A gente está sempre junto com os nossos irmãos e a gente pode contar também com a ajuda de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, que vai nos capacitar no sentido de nós orarmos. E por falar em oração, né? Então vamos orar, para a gente poder encerrar. Foi um prazer, foi uma honra a gente poder estar aqui, viu, irmãos? É muito bom. Sentimos saudade de todos os irmãos, né? Espero que em breve toda essa situação passe e a gente possa se reunir novamente, possa se abraçar, se ver e estar aqui junto com os irmãos. Então vamos orar para a gente poder encerrar. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo por esses momentos que a gente passou na tua presença. Eu peço a tua ajuda, eu peço a tua capacitação, peço o poder do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente tenha uma vida de oração abundante, tenha uma vida de oração efetiva, que produza crescimento em nossas vidas espirituais. Que a gente entenda a nossa indignidade, mas que a gente reconheça também que Cristo ele tem todos os méritos para que nós possamos ser ouvidos em nossas orações. Que a gente possa orar no Espírito, contando com a ajuda do Espírito, em nome de Jesus. Que a gente possa orar a Deus em sinceridade, em amor, em zelo. Que a gente possa orar ao Senhor constantemente, orar uns pelos outros, buscando o nosso crescimento espiritual. E se porventura tem algum irmão que está com muita dificuldade aí em sua vida espiritual, capacita esse meu irmão, ajuda a gente com a nossa agenda, ajuda a gente com os nossos hábitos, tira de nós esses hábitos escravizadores, esses hábitos pecaminosos e nos ajuda a cultivar esse exercício da oração, esse exercício espiritual tão nobre que é a oração, para o nosso crescimento espiritual. Capacita-nos e dê-nos um domingo abençoado, para que logo mais a gente possa acompanhar também a transmissão do momento de celebração hoje à noite. Oramos dessa forma e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para os irmãos.
e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.